Olá, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Hoje mais uma aula com o professor Luiz Carlos em relação ao sétimo ano, nossa aula já de número 15, nossa 15ª aula aqui referente ao sétimo ano. Nossa aula de hoje será sobre raiz quadrada exata de números racionais, tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Vamos seguir aqui e partir direto para a nossa atividade. Então, aí, como eu já falei, vamos fazer a correção da atividade 14. Em seguida, a gente parte para a nossa aula 15. Atividade 14. A primeira questão diz o seguinte: determine o valor da potência 8,4 ao quadrado. E as alternativas estão aqui. Vamos resolver essa potência de acordo com as regras que a gente já conhece. 8,4 elevado ao quadrado nada mais é do que 8,4 que multiplica 8,4. Aqui eu repeti duas vezes a multiplicação de acordo com o expoente 2. Se aqui o expoente fosse 3, seria mais uma vez 8,4. Isso aí foi explicado na última aula. E aqui eu vou fazer essa multiplicação 8,4 por 8,4. 4 vezes 4 é 16 a 1. 4 vezes 8 é 32 e 1, 33. 8 vezes 4 é 32 aqui. A terceira, elevada, no caso aqui sobe o 3. 8 vezes 8, 64. Com 3, 67. Vamos somar aqui 6, 5. Somando aqui dá 10. 7, 3 com 7, 10 a 1. 1 mais 7, 1 mais 6, 7. Temos aqui 70,56. Esse é o nosso resultado. 70,56. Alternativa correta, letra A. Próxima questão. Vamos à questão 2. Também uma potência, só que agora com expoente negativo. Para a gente determinar 0,1 elevado a menos 3. As alternativas estão aqui, de 1 a 10.000. Esse tipo de multiplicação a gente vai precisar tornar o expoente positivo. Para que isso aconteça, basta eu fazer o inverso de 0,1, que vai ser 1 sobre 0,1 elevado a 3. Em seguida aqui, vamos fazer essa multiplicação. 0,1 que multiplica 0,1 que multiplica 0,1. Aqui existem duas formas de fazer essa multiplicação. Vai fazendo 0,1 vezes 0,1, em seguida o resultado multiplica por 0,1 novamente. Existe uma regra bem simples aqui. No caso aqui, eu vou partir direto para a parte simples, para facilitar nosso cálculo. Quando eu multiplico 0,1 por 0,1, o resultado será 0,01. Quando eu multiplico 0,01 por 0,1, o resultado será 0,001. Ou seja, aqui é o seguinte, você vai contar quantas casas decimais eu tenho. No primeiro eu tenho uma, no segundo eu tenho uma, na terceira eu tenho uma. Então o resultado vai ser uma multiplicação que resultará em um número com 3 casas decimais. Caso você não lembre dessa regra, você vai ter que fazer a multiplicação
normal, que eu vou fazer também aqui para vocês. 0,1 por 0,1. É só uma questão de acrescentar um zero aqui na casa decimal. 1 vezes 1 é 1, porque o 1 é neutro. Isso aqui você pode fazer isso porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. 1 vezes 0 é 0. E aqui a multiplicação por 0 é 0. Novamente 0 vezes 0 é 0. E veja que eu tenho o que eu falei agora há pouco. Veja que eu tenho aqui uma casa decimal, outra aqui. E eu tenho que ter essas duas aqui. Uma, duas. 0,01. Quando eu faço essa multiplicação novamente aqui, vocês vão notar que vai ter novamente o aumento de um zero aqui na casa decimal e resultar em 0,001, ou seja, um milésimo. Um décimo multiplicando um décimo dá um centésimo, que foi o que a gente achou, e um centésimo multiplicado por um décimo acrescentará em um milésimo. Acrescenta só uma casa decimal a mais aqui. Veja aqui, na prática, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Esse 0 aqui multiplicando o que está aqui acima será 0, 0 e 0. Somando aqui 1, 0, 0 e 0. Como eu tenho duas casas decimais no primeiro número e um aqui, veja que eu vou ter que acrescentar essas três casas ao resultado. E chegamos a 1 sobre 0,001. Como eu já falei para vocês aqui, esse número decimal representa 1 milésimo. 1 milésimo nada mais é do que 1 sobre 1000. Para finalizar aqui, eu vou repetir o número que está acima, que é o 1, e multiplicar pelo inverso de 1 sobre 1000, que é 1000 dividido por 1. Veja que esse resultado será 1 vezes 1000 é 1000, dividido por 1, continua 1000. Esse é o resultado correto e corresponde à alternativa D. Seguindo aqui, de acordo com o que foi proposto, vamos à nossa aula raiz quadrada de números racionais. Partindo direto para a definição. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta ao número inicial. Está aqui um esboço da nossa definição. Quando eu multiplico A vezes A, eu vou continuar com A elevado ao quadrado, se somente se, essa seta apontando aí, seta dupla, se somente se, a raiz quadrada de A elevado ao quadrado corresponde a A. Isso é válido para qualquer número positivo, no caso dos racionais. Vamos ver aqui a situação desses exemplos. Para a gente trabalhar dois casos aqui em relação aos números decimais e dois casos aqui em relação a frações na raiz quadrada. Para a gente resolver essa primeira raiz, nós sabemos que aqui eu tenho 0,09, ou seja, 9 centésimos. 9 centésimos pode ser representado como sendo 9 sobre 100, ou seja, 9 centésimos. Podemos separar essa raiz aqui, em duas, raiz de 9 e a raiz de 100. Isso é uma propriedade que tem nas raízes em relação à fração. E agora fica fácil porque a raiz de 9 é uma raiz exata. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? No caso, 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. A raiz de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Então, nossa alternativa aqui, letra A, já está respondida.
Já para a letra B, vamos seguir com o mesmo procedimento, 0,16, ou seja 0,16 centésimos. 16 sobre 100. Separo aqui raiz de 16 sobre a raiz de 100. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4, 16. E a raiz de 100, nós já vimos aqui que é 10. Chegamos à fração 4 sobre 10, que pode ser simplificada por 2 aqui. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Se a gente quiser chegar a outro resultado, aqui poderia parar, 2 sobre 5. Em forma de decimal, só era dividir 2 por 5. E o resultado será 0,4. Essa divisão ela é feita dessa forma. Deixa eu fazer aqui para não ficar nada em dúvida. 2 não pode ser dividido por 5. O que é que eu faço? Acrescento 0 e 0, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Para 20, nada. Então 0,4. Mas poderia parar em 2 sobre 5. Caso precise, eu acredito que na atividade de hoje vai precisar fazer essa divisão. E vocês vão ter que fazer aí. Certo? Fica a dica aí para vocês aprenderem de acordo com essa divisão. Na letra C e letra D, veja que nós já estamos na forma de fração. Vamos apenas separar aqui em duas raízes e colocar o resultado de cada uma delas. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Aqui vamos fazer o mesmo procedimento. Separo as raízes e resolvo uma por uma. Raiz de 36 é 6. Raiz de 49 é 7. 6 vezes 6 dá 36. Então a raiz de 36 é 6. 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. Então essa era o nosso exemplo. Vamos partir para a atividade 15, que envolve duas questões. Uma com raiz quadrada decimal, que vocês aí vão ter que fazer o resultado de acordo com o exemplo, e depois fazer a divisão final para encontrar um valor decimal. Tá aí. Questão 2, vocês vão fazer calcular essa raiz quadrada de 25 sobre 64 e marcar também a alternativa correta. Essa não vai precisar fazer nenhuma divisão para deixar decimal, porque aqui está em forma de fração. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.